Senhora presidente, me sinto muito contente de perceber justamente esse plenário lotado, as pessoas vindo prestigiar a posse do vereador Luciano do Bolo, e antes de qualquer discussão política partidária que se faz necessário e se faz importante e indispensável para a Casa Legislativa, dizer da felicidade de poder tê-lo em nossa bancada. Quando o senhor chegava à casa para tomar posse, eu me via no senhor, já que algum tempo atrás também estive nessa posição de ficar torcendo pelo afastamento de Marcelo para poder chegar à Câmara Municipal e poder desempenhar o nosso papel. Então, é mais um que chega de uma comunidade, como eu também vim de uma comunidade, e esse sendo bem representadas e sendo beneficiadas pela gestão. Quero também saudar a todos que estão na Casa Legislativa, haja vista um momento que é realmente importante, como também saudar os meus amigos do mutirão que se encontram aqui, um ou outro familiar e outros amigos que também se encontram na Câmara prestigiando a sessão. Companheiros, eu não poderia deixar de primeiro falar um pouco dos nossos pedidos. Na última sessão apresentamos 2 requerimentos que aprovados e apresentamos outro hoje na pauta para poder justamente buscar os benefícios para as comunidades. Primeiro falo do poço artesiano de Lagoa de Serra, já que é um poço que já existe, que precisa, e Marcelo conhece bem mais do que eu, da necessidade de ser feita a instalação para dar essa condição às pessoas do melhor abastecimento. No mesmo patamar de ideia de instalação de poço artesiano, a gente faz o pedido ao secretário da Agropecuária e da Pesca, como também ao secretário de Infraestrutura, o Murilo e o Lula das Molas, para poder fazer também a instalação do poço artesiano de Pedra Mole. Na mesma ideia de pedidos à Zona Rural de Guarabira, poder reativar o poço artesiano do 28, além de poder adquirir um dessalinizador para poder colocar lá no poço de Passaçunga. Então, existem alguns pleitos relacionados a essa esfera, como também agradecer aos companheiros pela aprovação do nosso requerimento que pede a padronização da iluminação pública lá do Antônio Mariz, um pedido da comunidade que nós estamos tentando levar esse benefício da padronização daquele espaço onde foi tido como invasão e que hoje existe já várias pessoas residindo ali, residente naquela localidade, para poder justamente dar uma melhor condição de vida àqueles populares. Ainda pedimos sim a extensão do calçamento da rua Nóbrega de Oliveira, no Alto da Boa Vista. Foi feito um pedaço e nós pedimos que a gestão possa fazer a extensão dessa pavimentação, que é importante o serviço de pavimentação da gestão municipal, que tem pavimentado dezenas de ruas no nosso município. Então, se está dando certo, continuamos fazendo os pedidos para que as ruas possam ser pavimentadas. Hoje, a Lei Maria da Penha completa 12 anos de sua existência. Mas nós ainda percebemos, como foi veiculado a semana toda, mulheres sendo agredidas, mulheres sendo desrespeitadas e mulheres sendo até assassinadas por homens que muitas vezes querem ser donos delas, vereador Zé Ismael. Por homens que, às vezes, em grande momento, querem ser donos das mulheres. Então, a gente pede justamente mais sensibilidade, tanto para o ser masculino, tanto para o homem, como também
para que as autoridades elas possam tomar consciência e poder ter um trabalho de abrangência no sentido de combater esse mal que é a violência contra a mulher. E no mesmo direcionamento, a gente viu que ontem foi comemorado o Dia Nacional da Educação. E como educador, não posso, Mauro, lá do Rosário, não posso de maneira nenhuma chegar aqui na tribuna da casa e não falar algo relacionado à educação. Nós temos justamente a honra de poder fazer parte de um grupo que é a educação, vereador Zé, e dizer que já falado bastante tempo, se a educação ela não consegue mudar o ser humano, tampouco sem ela não é feito nada. E também é a única ponte que existe para a melhoria da vida humana. Então por isso que a gente fica o tempo todo pedindo, falando da importância da valorização do magistério. Isso eu falo a nível municipal, estadual e nacional. Nós temos que ter políticas de valorização para os professores. Temos que ter política de valorização para a educação. E ainda nesse patamar de ideia, de conversa, de política, vamos virar o disco e falar um pouco de política partidária. Falar um pouco de política partidária porque, primeiro, a importância de não tentar fazer essa casa de um campo de batalha na política que se avizinha, nas eleições que chegam nesse momento. Mas também tentar, de certa forma, alguns esclarecimentos que faz com que a gente possa olhar olho no olho, patamar no patamar, de cada um que tem sua responsabilidade de assumir os seus atos, seus erros e suas virtudes. É interessante que a gente possa fazer essa análise para que as coisas não fiquem desajustadas, destrambelhadas e até mal encaradas por um ou outro que tendem a querer botar fogo, colocar panos quentes nas ideias. O prefeito esteve aqui na Câmara Municipal na semana passada e eu posso até dizer que fez uma participação na abertura como foi feito alguns anos anteriores. E ao sair da casa, primeiro portal, o portal independente, que para mim já começa errado, senhora presidente, fazer alguma determinada explanação com sentido da exposição, sentido de fala. Primeira matéria se faz questionar gestor por opção de voto de vereador e candidato a deputado federal. E aí, eu acho, e também a mesma medida, ao fato a fato, que tem meu respeito também, Antônio Santos, mas deixar de matérias especulativas. Matéria especulativa porque não se escuta a outra parte. Se faz uma menção de algo e não procura justamente o outro que foi citado. Uma matéria diz que vereadores peitam a gestor. Irresponsabilidade de agir matéria desse jeito. Irresponsabilidade porque não há peito. Fizesse uma matéria justamente dentro daquilo que acontece. Não é de esconder de ninguém que tive uma conversa muito prazerosa com o prefeito Zenóbio, está aqui Marcos, que levei
também comigo para poder conversar, mas Marco fala por ele, Renato fala por ele, eu falo por mim porque já tenho idade de fazer meus atos. Então, a gente busca conversar, conversei com o gestor de Guarabira, conversei como homem que nós somos e como aliados que também somos e colocamos a conversa à mesa para dizer justamente o porquê da nossa opção de não acompanhar o candidato a deputado federal que trabalhou por Guarabira. Eu não posso aqui dizer que não acompanho o candidato Pedro e dizer que não direcionou algo para Guarabira. Eu estaria mentindo. O deputado federal, pré-candidato e candidato depois de registrar as chapas, disponibilizou recursos para Guarabira. E tem o nosso respeito, porque já em 2014 contribuímos com ele. 2014, que por sinal, mesmo lá no Mutirão, nós tendo a concorrência do Manuel Júnior, que foi votado pelo MDB, por Josa, mesmo tendo a concorrência de Veneziano, votado por Adriano lá no Mutirão, votado por Roberto Paulino em Guarabira, mesmo tendo a concorrência de Beto Meirelles, que foi candidato a deputado federal, nós conseguimos ser majoritário no Mutirão. Então isso também deve contar. Não há que se questionar a nossa fidelidade, e eu ainda mais, sendo de blogs, de sites, eu até que ainda aceito, mas eu não vou realmente aceitar se for de aliado político meu. Porque tem que haver respeito. Se isso acontece, é porque não há respeito. E na minha conversa, e eu digo aqui bem de forma clara, eu nunca tive uma conversa tão prazerosa com Zenóbio quanto essa. Que nós sentamos, eu argumentava porque iria votar com o candidato Rui, porque iria acompanhá-lo, porque de certa forma direcionou uma emenda de mais de 2 milhões de reais para o Mutirão. E seria, de certa forma, injusta de minha parte vereador, não acompanhar. O seu tempo terminou, mas eu concedo 2 minutos do meu tempo para você. Eu agradeço, senhora presidente. E aí, nesse nosso diálogo, eu pude argumentar, mostrar, o prefeito entendeu qual a nossa ideia, porque acompanhar outro candidato, que é mais um candidato do PSDB, que já teve participação em Guarabira com recurso, e eu não vejo para que a celeuma toda. É como se eu estivesse votando em alguém do MDB ou do Girassol. Não, nós estamos trabalhando apenas para um grupo. O que muda é apenas nosso federal. Então, mesmo que blog A, blog B, blog C, que eu acho que matéria especulativa ela tem que ter no mínimo o retorno contigo, eu não vi uma matéria minha ainda do Fato a Fato. Eu não vi uma matéria minha ainda do Portal Independente. Mas quando há um risquinho desse, aí nosso nome, eu agradeço até por lembrar, mas que lembrasse de forma que pudesse ter o nosso espaço também. Isso se faz necessário, se faz importante. É jornalismo de responsabilidade. Não se pode simplesmente jogar matérias no ar e ficar aí rodando nos grupos de WhatsApp e o nosso nome sendo queimado. E por sinal, de nós três que fomos citados, é como se tentasse amenizar um e dois indo para o fogo, né? Isso é complicado. Mas eu não vou citar essa parte, que para mim também não tem tanto interesse. Mas eu quero, vereador, escutar a Vossa Excelência, já que ainda a vereadora me deu 2 minutos, eu ainda vou primar aqui para 1 minuto do senhor. Eu lhe agradeço, o nobre vereador, por essa sessão do APAT, e parabenizo ao mesmo tempo pelo discurso que faz na tarde e noite já de hoje, né? E dizer a Vossa Excelência que isso daí é um direito de todos. Já Vossa Excelência, junto com o líder da bancada e o vereador Marco, primou para votar com o Rui, com o pré-candidato Rui, só é candidato a partir depois do dia 15, né? E eu acho que eu não vejo nada de errado, porque mesmo aqui na nossa bancada, já aconteceu isso. E hoje mesmo vai acontecer a mesma coisa que o vereador Ilcinho, já tem o seu candidato desde de 2014, que é o deputado federal, o Elton Roberto. O vereador Marcelo Bandeira vai votar, segundo ele, não sei se ele já mudou de opinião, com Bruno Deril. Então, quer dizer, eu não vejo nada demais. Agora, se isso aconteceu na sua bancada, eu fico surpreso.
Se algum que faz parte da sua bancada questionou isso aí, eu fico surpreso. Mas dá para Vossa Excelência dizer quem é a pessoa da sua bancada que fez tais argumentos? Vereador, eu agradeço a sua participação. Eu não ia tocar tanto nesse assunto. Eu peço ao senhor que se puder me ceder 1 ou 2 minutos, eu agradeço. Vereador Marco, eu agradeço a cessão do seu tempo. Mas o senhor pergunta, o senhor faz parte de um grupo de vereadores que o senhor conseguiu ler uma parte de um trecho do nobre vereador Leonardo, que acaba fazendo ali, talvez, eu não sei, eu tenho tanto respeito por todos, procurei não responder na hora, mas já que o senhor falou, eu vou poder citar 2 trechos. A primeira, no vereadores, eu tive até a preocupação de mostrar para um ou outro que faz parte do governo, para poder entender de onde partem as coisas. O primeiro diz, eu coloco indo ali, convenção, vamos de Camila, Rui, Cássio, Daniel e Lucélio. Todo natural. Leonardo vem abaixo e, eita, o homem é forte mesmo, eu só não queria estar na sua pele. É a primeira, eu não queria externar isso, mas se faz necessário. A outra, alguém vai para a convenção, perguntou lá no grupo e ninguém fala, às 5 de agosto, lembrando que quem vota em Rui, vota contra ZT. Aí Leonardo? Aí eu pergunto, e eu deixo, vereadora Neide, só um instante, eu deixo até, para ceder, de toda forma, como eu tenho, para mim, tanto faz o discurso que vai, o que vem, que eu tenho uma forma de também poder falar, eu deixo até aberto para o companheiro, para alguns questionamentos. O vereador cita que não queria estar na minha pele. A minha pele está tão ruim assim? É a primeira. A segunda, Vossa Excelência diz que quem vota em Rui vota contra ZT. Ou seja, o senhor faz uma pergunta bem explicativa, como se o senhor estivesse sendo instruído. Eu queria perguntar ao senhor a instrução, ou é porque o senhor é assim mesmo? O senhor ainda parece que não cresceu politicamente. Só minha pergunta a Vossa Excelência, se eu pudesse responder. Se o senhor foi instruído, se é o pensamento que existe no grupo, gente, ou é porque o senhor gosta de tocar fogo, ordem, tá onde certo? Realmente não existe, ou é porque o senhor gosta de querer desrespeitar os colegas. Eu até esperei, eu confesso, vereador Renato, o senhor, eu vou até falar que eu esperei. O seu tempo terminou. Vossa Excelência, como líder do governo, que tinha-se o nome lá, que foi na Prefeitura de Situação, um grupo que nós temos, eu esperava que o senhor tivesse visto, tivesse falado. Não viu, mas eu deixo aqui externado, deixo a oportunidade para o vereador Leonardo, se quiser falar, responder, fique à vontade. Se é o pensamento, o que o senhor está falando é um pensamento mesquinho seu, ou se veio de algum lugar, que eu não vejo forma nenhuma, espaço nenhum ruim disso para poder um questionamento dessa natureza. Ou é porque o senhor, mesmo respeitando a Vossa Excelência, o senhor não tem uma forma de poder aparecer de outro jeito. Olha, está querendo aparecer dessa maneira. O vereador está usando a tribuna, senão não tem como ouvir o vereador aí, né? Vamos manter a ordem. Desculpa, vereador. Eu fico a esperar, se o senhor quiser falar, fique à vontade, senão é só para poder, de toda forma, a gente poder conhecer o que se passa. Porque em nenhum momento a gente distrata ninguém, fica com esse tipo de coisa, e o vereador justamente me ofendeu bastante, porque no grupo, quem optou por votar por Rui fui eu, e convidei o vereador Marco para poder votar com Rui, e o vereador Renato também tem seus motivos, então fica como se fosse um jogo de empurra-empurra, e eu queria saber, né? E eu não gosto de ficar com um jogo de esconde-esconde. A minha missa ela é presente. A minha missa ela é aqui. É para as pessoas saberem quem é cada um, quem é quem. É dessa maneira. É desse jeito que nós trabalhamos. Esse é meu timbre, é meu naipe. Eu não levo ninguém a falar de desrespeito, mas eu quero que me respeite. O vereador não me quer responder, não quer falar. Então, se o vereador não me responde, se o vereador ele vem,
fica apenas sorrindo, era o que ele queria que eu fizesse essa agitação, e às vezes eu sou igual o gênio da lâmpada, dou o que desejam. Desejou plateia, vai se ter dado a plateia. Vereador, quando o senhor assumiu uma cadeira nessa casa, se o senhor não lembra, eu fui o primeiro que liguei para a rádio, lhe parabenizando e dizendo que o senhor seria bem recebido por nós. Fui o primeiro a ligar, porque eu estive na sua posição, porque eu sei o quanto é ruim as pessoas desrespeitarem a gente. E eu passei aqui um mandato, quando assumi a vaga do vereador Marcelo. Vereador, eu passei. Seu tempo acabou. Já passou. Calma, olha, vocês fazem barulho, ainda dá tempo o vereador falar. O vereador Saulo deu mais 2 minutos. Olha, o vereador ainda está na tribuna. Vamos, vereador, prossiga, por favor. E aí, a população, vamos me ajudar nesse período que é meu turno. Vamos prestar atenção, tá bom? Eu fui um dos que recebi de braços abertos, como recebi o Elias, recebi o Luciano, porque eu passei nessa posição, e nessa posição eu vi o quanto a pessoa sofreu, o quanto eu sofri aqui. Vereadores que chamavam de subservientes, vereadores que chamavam de... E em nenhum momento aqui a gente tratou ninguém dessa maneira, porque eu me coloco no lugar de cada um. Mas eu queria chamar a atenção dos guarabirenses que a única interpretação que fica para mim com uma mensagem como essa é que o vereador é antidemocrático. Eu queria chamar a atenção dos guarabirenses para você poder analisar em quem realmente você deposita seu voto. Para você analisar em quem de qualidade você transmite o seu voto no dia da eleição. Porque quando alguém diz que se quem vota em fulano e vota contra, está votando contra Beltrano, é porque vive em uma antidemocracia, não é democrático. Então é uma contradição. Ser político num país democrático de direito, ser antidemocrático, é contradição. Quando você diz que quem votar em A e não votar em B, porque vai ficar contra, você começa a dizer que todo mundo que lhe segue tem que usar uma coleira. Todo mundo que lhe segue, eu não estou falando com relação à gestão pública municipal, estou falando com relação a você. É como se eu estivesse num patamar de gestor de uma cidade e eu dissesse, todos aqui têm que trabalhar e andar comigo, tem que votar comigo. Porque se não votar em quem eu voto, todo mundo aqui será posto fora daquilo que ocupa. Então, guarabirenses, percebam, analisem as pessoas que vocês depositam os seus votos. Vocês percebam isso. Eu venho para uma sessão hoje que eu não queria falar nome de ninguém, até porque ficou o domingo, a segunda-feira, mas se fez necessária, já vista a pergunta do vereador, poder demonstrar justamente a nossa satisfação. E eu não vou aceitar desrespeito de A, nem de B, nem de C. Porque se assim eu fosse, se eu aceitasse o desrespeito, ou se eu tivesse que pensar como todo mundo pensa, eu não estaria aqui exercendo o mandato para mostrar justamente minhas qualidades, meus princípios e minha responsabilidade. E sei muito bem que esse pensamento mesquinho do vereador Leonardo, que eu trato como vereador, que tem assento nesta casa, não é o pensamento de Zenóbio, não é o pensamento do grupo de Zenóbio, não é o pensamento do nosso líder na Câmara, não é o pensamento nenhum que faz parte do grupo PSDB. É apenas o pensamento do vereador Leonardo Macena, que ainda não cresceu politicamente e da forma que vai, infelizmente, vai daí para baixo, não crescerá.